A tentativa de voltar para casa e o surgimento dos primeiros vampiros reais. Os anjos, então, começaram a se espalhar por aquele universo desconhecido e a criarem suas primeiras criações, mas cada vez mais que passavam tempo naquele local, sentiam que estavam deixando de serem unos uns com os outros. Sentiam que estavam perdendo o sentimento da casa, que estavam perdendo sua unicidade. Sentimentos estranhos e desconhecidos começaram a surgir no coração daqueles anjos, e eles então cada vez mais sentiam medo, um medo aterrorizante, pois sabiam que não eram mais os mesmos. Na verdade, o que havia acontecido com aqueles anjos foi que assim que passaram pela muralha de fogo, eles ganharam uma consciência individual, ganharam um ego e uma individualidade que agora os tornavam diferentes. Eles ainda eram todos um, mas agora eles tinham uma individualidade única no universo, que os diferenciavam de qualquer outro através de suas assinaturas energéticas. Eles estavam percebendo isso e o medo aumentava ainda mais, pois para eles é como se estivessem morrendo e como se estivessem perdendo a conexão com o reino, com a casa. Com toda essa situação, os anjos começaram a entrar em desespero, começaram a praguejar completamente a ideia que tiveram de cruzar os limites do reino, e com esse desespero todo, começaram a tentar voltar para o reino. Eles estavam tentando voltar para o reino, mas era impossível. Não tinha mais como voltar para a velha casa da forma que eles queriam. Eles se aproximavam da muralha de fogo e, quando entravam nela, eram expelidos novamente para aquele local do universo, mas não conseguiam voltar ao reino. Foi dessa forma que alguns anjos tiveram uma ideia em comum e começaram a colocar em prática. Estavam tão desesperados que começaram a consumir outros anjos, literalmente. Alguns dos anjos começaram a consumir a energia e a consciência de outros anjos, como se engolissem o outro anjo por completo e o colocassem dentro de si mesmos. Eles começaram a fazer isso, inicialmente, por acreditarem que se eles consumissem todos os anjos, então eles voltariam a ser todos um, perderiam a individualidade que haviam ganhado e então poderiam voltar para casa finalmente. Mas acontece que isso também não estava funcionando. Naqueles tempos já existia uma estrutura que havia sido criada pelos anjos como um novo reino, e os que cuidavam dessa estrutura determinaram que a prática de consumir outros anjos estava proibida, abolida, já que não estava surtindo o efeito desejado. Com a proibição, os anjos que estavam praticando esse ato continuaram praticando, pois eles estavam percebendo que a cada anjo que eles consumiam, eles aumentavam seu poder e sua consciência. Nesse tempo, eles deixaram de lado a tentativa de voltar para o reino e passaram a consumir outros anjos cegamente, para aumentarem seu poder e terem domínio sobre outros anjos. E foi dessa forma que surgiu o poder pela primeira vez no universo. Esses anjos que se renegaram a abolir a prática e se entregaram cegamente a esse estilo de vida, foram os primeiros vampiros reais que surgiram no universo. Criaram seu próprio planeta, depois outros planetas e se espalharam pelo universo. Algo curioso que vou comentar agora, falando de nossa atualidade e saindo um pouco desses tempos remotos, é o fato de que os vampiros reais encarnados no planeta Terra, despertos ou não despertos, pensam que precisam drenar a energia de algo ou alguém para que possam viver equilibrados, enquanto na verdade é apenas um mito que está enraizado na consciência dessa família angelical que se tornaram os vampiros universais. Na verdade, os vampiros reais são nada mais nada menos que anjos que esqueceram suas origens e vivem com um vício ilusório que não é verdadeiro.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou dando uma pausa no vídeo para apresentar para vocês o meu livro O Despertar dos Trabalhadores da Luz. O livro é um guia completo para todos aqueles que estão passando pelo processo do despertar espiritual, bem como para qualquer pessoa que queira adentrar na espiritualidade ou já esteja no caminho espiritual há muito tempo. No livro, você vai encontrar temas como projeção astral, realidades paralelas, como se conectar com o eu superior, Otterkins, anjos, dualidade, entre diversos outros assuntos que serão agregadores para a sua jornada cósmica. Aproveitem que estamos com um preço super promocional de energia de troca e comece agora mesmo a sua jornada cósmica para o despertar da consciência. E não se esquece de inscrever no meu canal, dar joinha e ativar o sininho de notificações para sempre estarem atualizados com os meus conteúdos. Combinado? Gratidão, pessoal. Até mais. As raças raízes. Olhando a história de como surgiram os vampiros reais, é bem fácil imaginar como se surgiram as primeiras raças universais, chamadas de raças raízes. Os vampiros reais foram apenas uma das raças raízes que se desenvolveram roubando a energia ou consumindo outros anjos, mas o número de anjos que haviam passado a Muralha de Fogo era muito grande, e não foram muitos os que seguiram essa vida de consumir outros anjos. Sendo assim, esses anjos que estavam no local desconhecido do universo se dividiram em grupos diferentes e foram criar em grupos diferentes em locais diferentes do universo. Entendam que os anjos, da forma a qual chegaram do outro lado da Muralha de Fogo, não tinham nenhum tipo de aparência. Em suas formas primordiais, os anjos eram apenas consciência e energia, sem uma forma definida. Conforme começaram a colonizar e a criar o universo, foram desenvolvendo assinaturas energéticas diferentes, que vinham com aparências diferentes, ainda que inicialmente essas raças fossem todas etéricas ou espirituais, não eram físicas. Foi assim que surgiram as raças do Carians e dos Felinos, considerado por muitos as primeiras raças raízes do universo. Assim também surgiram os Elfos, Pleiadianos, Arcturianos, Andromedanos, Draconianos e todas essas outras raças que muitos de vocês já ouviram. Algumas dessas raças trabalhavam diretamente com a manipulação genética e de DNA, como era o caso dos Carians e dos Felinos. E essas raças geneticistas criaram outras raças através de experimentos genéticos em nível espiritual. Foi assim que surgiram os reptilianos e os humanos, por exemplo, além de inúmeras outras raças. O que precisa ser entendido aqui é que algumas almas são genuinamente chamadas de anjos, de forma específica, pois elas fazem parte das consciências que saíram do reino e ganharam uma individualidade. E as almas que foram criadas geneticamente também são almas angélicas de certa forma, pois foram criadas pelos anjos e a consciência que recebem é angélica. Mas existe uma diferenciação na assinatura energética, que é muito perceptível para quem tem sensibilidade energética. É por isso que nem todos os Starseeds são vistos como anjos encarnados, nem pelos outros e nem por eles mesmos, mas em essência, eles não deixam de ser anjos. O processo de encarnar na Terra. O processo pelo qual o anjo passa para encarnar hoje na Terra se dá de algumas formas diferentes. Primeiramente, nem todo anjo pode escolher onde encarnar ou o que fazer, pois está perdido na roda kármica sem se lembrar de quem é, e somente com o processo de despertar fisicamente é que ele poderá voltar a ter controle sobre suas encarnações. Sobre os processos, os anjos podem encarnar através de um método normal, que seria nascer da barriga de alguma mulher, já com a consciência instalada no corpo do bebê, ou podem encarnar na forma de um entrante, que é quando um corpo concha é criado até uma determinada idade, mas não muito mais do que 15 anos de idade, no máximo até uns 15 anos. O anjo então acompanha o desenvolvimento desse corpo concha,
sentindo tudo que o corpo sente e vivenciando as experiências que o corpo concha vivencia, porém do outro lado do véu. Dessa forma, o anjo pode se preparar melhor para o choque que é mudar para uma densidade tão diferente. Quando o corpo vai atingindo a idade próxima, o anjo começa o processo de ir se integrando com o corpo físico, até que esteja totalmente acoplado e encarnado. Anjos também podem encarnar através de manifestação, onde funciona como uma materialização, digamos assim. Mas, na verdade, ele cria um corpo físico real para poder passar um determinado período encarnado. Mas esse método serve para um período específico e não muito maior do que alguns meses. Um detalhe importante é que encarnar na Terra não é um castigo. Muito pelo contrário. Os anjos que aqui encarnam são os anjos mais honrados do outro lado do véu. Não existe uma hierarquia, mas os que se colocam a fazer esse trabalho são os mais honrados e reconhecidos. Outro fator interessante é que só é possível ascender encarnando na Terra. A Terra é o único local do universo que é obrigatório para qualquer alma ascender. Mas os motivos disso eu vou deixar para um outro vídeo, para um outro estudo. Uma dica aos encarnados é esquecerem essa história de missão. Procurem viver a vida de vocês ao máximo, pois só de estarem presentes aqui já estão fazendo a diferença no planeta. Um salto no espaço-tempo até os dias atuais. Hoje em dia, é importante que todos vocês saibam que nenhum ser humano é genuinamente terráqueo, pois sua origem veio de algum lugar do universo, mas não da Terra. Os chamados humanos, por exemplo, que foram criados pelos Carians, tiveram sua primeira existência na casa real de Avion. Avion foi um planeta que foi destruído há muitos anos atrás, mas foi a primeira morada dos humanos que migraram pelo universo muitas vezes. Como eu me refiro aos anjos encarnados, eu gostaria de começar a concluir toda essa história dizendo que meu intuito ao criar essa história é o de eliminar muito dos mitos sobre os anjos, principalmente os mitos criados pela igreja. Nunca houve uma queda de algum tipo de céu e muito menos houve uma expulsão. Guerras houveram sim e ainda existem até hoje, mas as guerras não são parecidas com o que vocês aprendem em religiões que pensam que sabem alguma coisa sobre a história dos anjos. Existem muitos anjos encarnados hoje no planeta Terra e muitos deles nunca vão suspeitar de suas verdadeiras origens. A maioria deles chega no ponto em que se lembra de ter sido um pleiadiano, um felino, um arcturiano, mas quase nenhum consegue se lembrar do reino e da muralha de fogo. Para esses que despertam e se lembram até certo ponto, eles sabem que não são daqui, mas não sabem que também são anjos. Esse conceito está sendo feito porque um material sobre o assunto existente é muito fraco. A maioria do material existente sobre anjos trata tudo de maneira estereotipada, de uma forma estereotipada. Os anjos criaram este planeta e o habitam desde os tempos de Lemúria e Atlântida. As primeiras encarnações angélicas no planeta Terra eram em forma etérica e só depois passaram a encarnar em corpos físicos. Ainda assim, os primeiros corpos físicos eram corpos de animais marinhos. Praticamente toda a civilização da Lemúria e da Atlântida foi composta por anjos das mais variadas raças e espécies. Então, se você tem recordação de ter vivido em Atlântida, por exemplo, saiba que você é um anjo encarnado. Os anjos despertos, e mesmo os não despertos que estão encarnados aqui, carregam um medo e uma dor muito grande. Carregam até hoje aquele sentimento de culpa por terem abandonado o reino e também carregam um arrependimento muito grande das experiências feitas em Atlântida. Esse é um outro fator interessante, pois o anjo não é bom nem mal. Ele apenas é o que é. Um anjo, em essência, sabe que o bem e o mal são apenas ilusões. Ainda que tenham existido e ainda existam muitas batalhas entre forças escuras e forças da luz no universo,
Mas os anjos sabem que não precisam se envolver nessa ilusão. Ao menos alguns sabem, porque muitos continuam defendendo um lado ou outro e batalhando. E é importante deixar bem claro que de lado plano não existe uma hierarquia angelical, onde aqui na Terra as pessoas insistem em criar e dizer que existem. Afinal de contas, essa coisa de hierarquia serve somente para o poder. Também é importante deixar bem claro que anjos, justamente por esse motivo, não são superiores a nada e nem a ninguém em todo o universo. Anjos podem ser uma alma antiga, em sua maioria, mas isso não os torna mais evoluídos e nem superiores. Todo esse papo é um papo apenas de humanos que precisam se apegar em algo que divida as pessoas de alguma forma. Os anjos encarnados têm a consciência de que todas as verdades são verdades, pois somos criadores de nossas realidades e que todos os outros seres existentes em todo o universo são nossos irmãos. Existem anjos que trabalham na escuridão e anjos que trabalham na luz, mas o anjo consciente geralmente é o que é neutro, ou ao menos o que tem o entendimento de que a verdadeira luz não é essa luz que as pessoas costumam falar em todos os cantos nessa nova moda da nova era. A verdadeira luz é o que acontece quando se reconhece sua escuridão e se integra com sua luz própria. Essa união, integração, é o que gera a verdadeira luz, que é totalmente diferente da luz que insistem em dizer que deve combater as trevas. É também importante dizer que um anjo encarnado na Terra passa por todo um véu de esquecimento e leva uma vida humana tão comum como a de qualquer outra pessoa, às vezes até com mais dificuldades. Mesmo encarnado, ele não é superior a ninguém, pois todos somos divinos. Assim, eu me despeço de vocês, queridos, e espero que tenham curtido a história da origem dos anjos. Eu sou o que eu sou, e assim é. Gratidão.